Sejam bem-vindos a este vídeo aqui, onde eu vou te ensinar estratégias para chutar questões de matemática no Enem. Sim, eu vou te ensinar como chutar questões nesse vídeo. Eu sou o Prof. Caio, nesse canal aqui você encontra tudo de matemática para o Enem, até como chutar questões na prova. Então inscreva-se aqui se você não quer perder nenhuma atualização, né? Toda semana tem vídeo, toda semana tem aula ao vivo, toda segunda-feira, né? Às 19h09 eu tenho uma aula ao vivo para te ensinar algum assunto do Enem. Então inscreva-se para não perder esses conteúdos maravilhosos. Pessoal, antes da gente começar aqui, deixa eu falar uma coisa, né? Eu tenho que fazer um disclaimer aqui. O que é um disclaimer? É uma isenção de responsabilidade. Eu não estou aqui dizendo para você ir para o Enem só com o conhecimento que você vai adquirir nesse vídeo. Não, isso não faz sentido nenhum. O que eu quero é que você utilize essas estratégias quando precisar chutar alguma questão. Mas assim, isso não substitui um estudo, né? Isso não substitui você pegar, estudar os conteúdos de geometria, aritmética, não. Isso daqui são estratégias para otimizar o seu desempenho, tá? Isso daqui é a cerejinha do bolo, não é o bolo inteiro. Então fica aqui comigo se você quer aprender as estratégias de chute para você conseguir aí otimizar as suas chances de acertar uma questão, mesmo chutando elas. Vamos lá. A primeira estratégia eu chamo de alternativas absurdas. Às vezes, uma ou mais alternativas da questão são muito absurdas e você pode descartá-las para aumentar a chance de acerto no chute. Como assim, né? O que significa isso? Vamos ver um exemplo aqui. Essa questão de 2021, pessoal, ela mostrava uma caneca, tá? Era uma caneca, e a questão pedia qual que era o volume dessa caneca, né? A capacidade volumétrica em mililitro. E essas eram as alternativas. Pessoal, digamos que eu não fazia ideia, né, como resolver essa questão. O que eu poderia aplicar aqui de estratégia? Isso é uma caneca, pessoal. Uma caneca de quase 3 litros, né, 2.928 ml, não é uma coisa muito comum. Então eu poderia excluir isso daqui logo de cara. Pensa, 3 litros, uma caneca de 3 litros, gente, é um balde praticamente. Não, né? 2 litros também é muito grande para uma caneca. Então, essas duas eu poderia ter excluído só pelo bom senso, né? Sobrariam aqui 3 alternativas. Aí alguém poderia pensar, não, 216 é muito pequeno. Não, mas poderia ser, né? Então, aí você já conseguiria aumentar suas chances de acertar no chute, tá, gente? Se você eliminasse aqui essas duas que eu já adianto para vocês não eram a resposta de fato da questão, né? A resposta era essa letra C aqui, 732. Então, sempre dá uma olhada se não tem nada de absurdo nas alternativas. A segunda estratégia é fazer uma análise visual. Essa daqui é muito utilizada para questões de geometria que você não sabe fazer, tá? Use medidas dadas pela questão para estimar medidas que ela pede, né? Nessa questão aqui, nesse tipo de questão, tem que aparecer um desenho, como essa questão de 2020 ppl que nós temos aqui na tela. Pessoal, basicamente a questão diz que esse quadrado aqui, ó, tem um lado que mede 1 metro, tá? Então isso daqui é 1 metro. Gente, a pergunta da questão é o seguinte: quanto que mede o lado desse triângulo? Ou seja, ela quer saber quanto mede isso daqui, ó. Pessoal, você pode colocar o dedo ali, ó, e fazer uma transferência de medidas. Você vai perceber que esse azulzinho aqui, né, visualmente dá para perceber isso. Essa parte azul, ela é mais ou menos o dobro da parte vermelha, né? Ó, se eu colocasse a parte vermelha aqui e a parte vermelha, vou copiar de novo, colocar aqui, né? Isso você poderia fazer com o dedo ali na prova. Isso daqui dá um pouquinho mais do que o dobro, né? Ó, sobra um pouquinho aqui. Então, é um pouquinho mais do que 2. Não poderia ser a letra A e não poderia ser a letra D e a letra E, que ficam muito grandes, né? Sobraria só a letra B e a letra C como possíveis respostas. Inclusive, eu já te adianto que a resposta seria letra B, 2.1, um pouquinho maior do que o dobro, certo? Gente, de novo, né? Eu não vou cansar de falar isso nessa aula aqui. Você não vai levar isso como uma regra, você vai levar isso como um plus, tá? É um adicional, você tem que estudar a geometria.
Você tem que estudar geometria, você não vai chegar lá na prova só com esse vídeo aqui, senão não vai adiantar. Esse vídeo aqui é para quem já tem uma base legal, mas quer ainda garantir ainda melhores notas, né? Porque eventualmente vai ter uma questão que a gente vai ter que chutar na prova, tá, gente? Dificilmente você vai saber resolver as 45 questões do Enem, beleza? Ah, professor, mas eu recém comecei a estudar, caí nesse vídeo de paraquedas, então eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, que é um vídeo de conceitos básicos de aritmética para você que está começando, tá bom? Esse videozinho vai te ajudar muito a começar os seus estudos, caso você ainda não tenha começado, vai te ensinar a fazer operações básicas com vírgula, sem vírgula, de forma mais fluida, tá bom? Ó, vamos ver um outro exemplo aqui, né, para a gente analisar. Nessa questão aqui, a pergunta da questão é o seguinte: quanto que mede essa linha aqui, ó, AE? Isso aqui era uma folha de papel que a gente dobrou, né? Quanto que mede essa linha AE aqui, tá? Pessoal, a questão ela dá algumas medidas pra gente, né? Dá 12 aqui, 18 aqui. E ela dá a entender que essa medida aqui, ó, mede 12. Tá? Mede 12, porque isso daqui era uma folha que estava assim bonitinha, né? Essa medida aqui media 12, só ver aqui do outro lado. E daí foi dobrado. Então, os 12 centímetros passaram aqui para este lado. Gente, se isso daqui é 12 centímetros, com certeza essa parte verde é maior, né? Se eu desenhasse de pé aqui, ó, o 12 seria isso. A parte verde inclinada, com certeza, é um pouco maior do que 12. Se isso daqui é 12, isso daqui é maior do que 12. Aí, o que você poderia fazer? Com certeza, você pode eliminar essa daqui, que é exatamente 12. Mas uma coisa legal de você saber também é que no Enem, as alternativas sempre ficam em ordem crescente ou decrescente. Aqui elas estão em ordem crescente, da menor para maior. Então, essas duas aqui também são menores do que 12, né? Aliás, elas são menores do que 12. Portanto, podem ser eliminadas também. Sobrando apenas a letra D e a letra E para você testar, certo? Para você ter ali como alternativas de chute, pensa bem, né? Já dá uma boa melhorada nas suas possibilidades de chute. Muito bem. Ah, professor, mas qual que é a resposta? Bom, aí entre essas duas aqui não tem muitas estratégias que a gente possa usar para conseguir resolver, né? A não ser que você já tenha um pouquinho mais de conhecimento de geometria plana, tá? Mas aí você já consegue eliminar 3 alternativas, a sua chance de acertar a questão não sabendo de nada é 50%, ou seja, já é muito melhor, né? Com a última alternativa que eu vou ensinar nesse vídeo, você consegue até saber qual que você vai marcar, se vai ser a letra D ou se vai ser a letra E, tá? Na última alternativa, eu vou mostrar para você, na última estratégia, eu vou mostrar para vocês isso, tá? Gente, esse vídeo tá muito bacana, né? Tá muito legal esse vídeo, tá divertido de gravar esse vídeo. Então, o que eu vou pedir para você? Que você deixe o gostei aqui no vídeo, se você tá curtindo essas estratégias, deixa o gostei e me conta aqui nos comentários se você já tinha visto alguma coisa parecida, alguém já tinha te ensinado a chutar pro Enem, tá? E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tá? Não vai achar que, esse professor aí só ensina a chutar. Não, nós temos aqui no canal uma série de vídeos ensinando a matemática do Enem, tintim por tintim, tá bom? Vamos lá, mais uma questão aqui pra gente analisar essa estratégia. Essa questão, pessoal, ela pede, deixa eu ver aqui, ela pede o raio desse nosso círculo grande, tá? Basicamente isso que ela pede. Mas ela diz que o raio dos círculos pequenininhos é igual a 6 centímetros. Vou aumentar aqui para a gente conseguir ver com mais detalhes, tá? O desenho vai ficar melhor. Então ela quer saber quanto que mede este raio aqui, ó. Deixa eu desenhar, tá? O raio é a distância do centro do círculo até o finalzinho. E ela me deu uma medida, que é o raio desse círculo menor. Pessoal, esse círculo menor tem raio 6. Então, o diâmetro dele, ou seja, essa distância daqui até aqui, ó, o diâmetro é sempre o dobro do raio, né? Estou usando um conhecimento bem básico aqui. Ou seja, isso é 12. Pessoal, claramente, o raio do círculo maior é um pouco maior do que 12. Então, com certeza, não pode ser exatamente igual a 12. Tá bem?
Mas se você olhar as outras alternativas aqui, gente, você vai perceber que algumas delas são muito ruins. São muito ruins. Gente, isso daqui é um pouquinho maior do que 12, né? Olha só essa alternativa letra E. Ela é 12 vezes 1 mais raiz de 2. Pessoal, raiz de 2 é legal você saber. É aproximadamente 1,4, tá? Então, ela está dizendo que é aproximadamente 12 vezes 2,4, ou seja, mais do dobro de 12, né? Só 2 vezes 12 já daria 24. 2,4 vai dar uma coisa ainda maior. É muito grande, né, pessoal? Não, é muito grande. Não faz sentido. Na letra C, 24 vezes 1,2. Aliás, 1,4, né? Gente, isso daqui vai dar aproximadamente 24, mais do que 24, né? Vai dar uns 30, sei lá. É muito grande. Não, não pode. Tá? Sobram duas alternativas. Na letra B você tem 12 vezes 1,4. E na letra D você tem 6 vezes 1 mais 1,4, que dá 2,4. Aí, claro, né? A estratégia aqui ela vai te ajudar muito, porque você poderia fazer, né? Essas duas contas e ver qual mais faz sentido ali para nossa medida. Lembra que eu falei que as alternativas do Enem vêm sempre em ordem crescente? Essa questão aqui foi uma exceção. Não trouxe as alternativas em ordem crescente porque é uma questão muito antiga, 2010, tá? Hoje em dia, as provas atuais do Enem sempre vêm em ordem crescente as alternativas, tá bom? Mas olha só, né? Sobravam só duas alternativas aqui que você poderia escolher uma delas para marcar dentre 5 alternativas. Ou seja, se você não sabia nada sobre a questão, você já ficou com um caminho bem mais fácil aí para acertar no chute. Muito bem. Isso nos leva ao terceiro marco aqui, a terceira estratégia, que é a estratégia de conhecimentos básicos, tá, pessoal? Às vezes a questão é difícil, mas algumas alternativas podem ser eliminadas apenas com conhecimentos básicos. Essa questão aqui é um clássico exemplo disso. É uma questão extremamente complicada, demorada pra caramba, que você precisa analisar aqui várias situações, tá? 5 opções, calcular probabilidades dessas opções e chegar numa resposta, né? Ele quer saber qual que é a maior probabilidade. Então você tem que calcular a probabilidade de cada opção. E, gente, as probabilidades que você calcula aqui nas opções 3, 4 e 5 são bem complicadas, tá? São bem difíceis. Mas as probabilidades que você calcula na 1 e na 2 são relativamente fáceis de calcular, tá? Basicamente, essa questão dá algumas urnas e dentro dessas urnas tem bolas dentro, tá? O objetivo é você tirar 2 bolas pretas da urna, tá? Uma depois da outra. E a primeira opção é o seguinte: retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. A urna A está escrito aqui, ó, gente. Ela possui 3 bolas brancas, 2 pretas e uma verde. Então, vamos lá, ó. Primeira retirada, vou fazer com vocês aqui essas duas opções, tá? Segunda retirada. Na primeira retirada, eu tenho um total de quantas bolas lá dentro, ó? 3, 5, 6 bolas, né? 3 brancas, 2 pretas e uma verde. Então, são 6 bolas. Quantas pretas que tem ali? Eu quero uma preta, né? Tem 2 pretas, então eu tenho 2 possibilidades. É o que eu quero pelo que eu tenho. Já na segunda retirada, né? Quando eu tirei a primeira bola preta, agora sobram 5 bolas lá dentro. 5 bolas lá dentro e só uma preta. Então, o que me interessa agora é só uma bola. Como você quer que isso e isso aconteça, você multiplica isso daqui, tá, gente? Isso daqui é probabilidade, tá bom? Probabilidade. Regra do E. Isso daqui vai dar 1/3 vezes 1/5, que dá 1 sobre 15. Tá, gente? E se você fizesse a opção 2, você encontraria também, né, o mesmo raciocínio aqui. Você também encontraria 1 sobre 15, ou seja, você encontraria a mesma coisa. Pessoal, a questão que é a maior probabilidade. Você encontrou 2 probabilidades iguais na 1 e na 2. Então, o que você automaticamente pode fazer aqui? Eliminar essas 2 alternativas. Porque se tivesse 2 respostas, se isso daqui fosse a resposta, teria 2 respostas iguais, né? Não pode ser letra A e letra B a resposta, né?
Não. Então, se as duas deram igual, com certeza não vai ser nenhuma delas a resposta. Ou seja, você já eliminaria a letra A e a letra B apenas com conhecimentos básicos de probabilidade, sobrando 3 alternativas para você chutar. Claro, né? Se você não soubesse fazer aqui as opções 3, 4 e 5, que são mais complicadas do que a 1 e da 2. E por fim, a última estratégia, que é a mais famosa de todas, e ela funciona, é a distribuição de alternativas. Essa é clássica, pessoal. Como é que funciona isso daqui, né? Vamos ver se você está ligado. A prova de matemática, né? Na verdade, qualquer prova do Enem tem 45 questões. Isto é, em média, você terá 9 questões para cada alternativa, né? São 45 questões, se eu divido pelo número de alternativas, então 9 questões aproximadamente vão ser letra A, 9 vão ser letra B, 9 vão ser letra C, 9 e por aí vai. Pessoal, isso não é uma regra, tá? Mas uma coisa é certa. Nunca vai ser algo muito disparelho. Ah, vai ter 15 letra A, 2 letra B. Não, isso não acontece, porque o Enem não quer privilegiar aquelas pessoas que chutam tudo numa mesma letra. Então vai ser sempre mais ou menos igual a distribuição entre letras A, B, C, D e E. Aí você fez a prova, você já resolveu todas que você sabia resolver, você já marcou todas que você sabia resolver, e você percebe que você já marcou 11 letra D e 7 letra E. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, bem aleatório. E aí, você chegou lá numa questão e você está em dúvida se você marca a letra D ou letra E. Pessoal, se você está em dúvida entre D e E, você já marcou 11 vezes a letra D e 7 vezes a letra E, qual que é a chance de você acertar? Se você marcar a letra D, mais uma D ou letra E? Agora você marca a letra E, né, gente? Marca a letra E porque foi bem menos do que letra D. Então, isso daqui, você tem que contar quantas alternativas você já marcou de cada uma, e daí você vai lá e assinala, né, a que você marcou menos quando você está em dúvida entre duas, tá bom? Então, pessoal, essa daqui é a aula que eu te ensinei, a estratégia de chute. Eu vou deixar aqui 2 aulas agora para você continuar os seus estudos, e são aulas de conteúdo, tá? Para você realmente se aprofundar na matemática do Enem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo.